E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoa, irmãos, aqueles que vão nos seguir através do vídeo, da internet. Deus abençoa cada um. Deus nos dê graça nessa noite, né? Vamos começar mais uma pregação da palavra. Vamos ler as escrituras. Colocamos de pé. Então nós lemos as escrituras. Nossas escrituras encontram em São Lucas 21, versículo 24. São Lucas 21, 24. O Novo Testamento. Depois de Mateus. Depois de Mateus, Marcos. Antes de João está Lucas. 21, 24. Capítulo 21, versículo 24. Amém? Graças a Deus. Vamos ler aqui um versículo, os irmãos poderão sentar. Disse Jesus assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativo, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, meu Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, tudo é muito profundo, é muito tremendo, ó Deus, e preciso, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia nesta hora. Deus, que eu possa me ajudar, perdoando meus pecados, dando-me a Tua graça, purificando, ó Deus, meus lábios, para que eu possa, Deus, falar da Tua palavra.
que eu possa, ó Deus, ser bem centralizado no que vou falar, ó Deus. Não quero ir além e nem ficar aquém, ó Deus. Não quero acrescentar e nem tirar, mas ampliar isso, ó Deus, para a nossa alimentação. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dar graça nessa noite. Ó Deus, eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar. É uma mensagem muito vasta, muito profunda, né? Desde que a palavra era tremenda, era profunda. Então, nós precisamos do Espírito Santo, da graça de Deus, para nos assistir, para nos abençoar. Deus abençoe o irmão Hélio de Oliveira Silva, que está assistindo conosco. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te dê graça nesta noite. Bem, está sendo um pouco difícil assim para mim falar, né? Devido à minha voz. E eu estou tendo assim, um problema de audição. E minha audição hoje caiu muito, a audição. E quando a gente começa a perder a audição, parece que prejudica a voz, né? Parece que prejudica a voz, fica difícil, né? Eu preciso de conseguir um recurso para mim ir no médico, provavelmente que vai pedir um exame, né? E eu preciso, Deus vai me dar um recurso para que eu possa conseguir esse tratamento, né? Deus vai me abençoar, eu acredito que sim. Deus é muito bom para comigo, né? Ele vai me dar recurso para mim conseguir passar por esse exame, por esse tratamento, né? Eu creio nisso. Nem que eu tiver que parcelar isso, financiar, né? Nós vamos conseguir, se Deus quiser. Domingo, semana que vem, a partir da manhã, né? Nessa semana, vou marcar o médico. E provavelmente que ele vai pedir um exame. E esse exame não é barato, né? E como a gente está assim, meio descapitalizado, a melhor maneira é dividir, né, isso no cartão, né? O cartão também já está cheio, mas Deus proverá, né? Graças a Deus que Deus vai nos abençoar. Creio nisso, né? Bem, vamos começar o nosso assunto. Eu falei no domingo passado, pregando sobre a dispensação gentílica, o princípio e o fim da dispensação gentílica, no domingo passado. E falei que nós vamos continuar nesse domingo com essa mensagem. Ela é muito vasta, muito tremenda, né? Nós vamos continuar com essa mensagem com muita calma. E Deus vai nos ampliar esse assunto, nós possamos entrar nessas profundezas, né? O que Deus colocar na minha boca eu vou falar, né? Deus abençoa o pastor Ivair Barros, está nos assistindo, né? Ivair Barros e outra, Sara, algumas pessoas que eu estou vendo aqui que estão nos assistindo. Deus possa abençoar ricamente vocês, que nós possamos participar dessa mesa, deste alimento junto, né? O princípio e o fim da dispensação gentílica, a partir do parágrafo 80. Eu gosto muito de tomar a mensagem, né? E ler a mensagem, e Deus vai trazendo a palavra, vai trazendo e lendo a mensagem, e isso se torna uma bênção, e nós saímos abençoados, alegres diante de Deus. Amém? Bom, vamos começar a partir do parágrafo 80 da mensagem, princípio e fim da dispensação gentílica, né? Ali agora, porém Daniel previu, ele era um profeta,
ele viu a vinda do Senhor, ele viu o fim do tempo, ele viu como tivera início os gentios. Agora eu quero que os irmãos observem isso, né? Que quando Daniel sai de Israel, né, e vai ser levado para a Babilônia, ali ele toma um novo nome. O rei Nabucodonosor põe um novo nome em Daniel, passa a chamar ele de Belsazar, né? Então ele leva um novo nome. Aqueles 4 hebreus, né, os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, também teve os seus nomes mudados. Então sempre quando Deus está tratando com os gentios, Deus tem um novo nome, né? Daniel teve um novo nome, ele foi um profeta entre os gentios e teve que ter um novo nome. Então nós vemos que quando Deus também vem para nós que somos gentios, ele deixa Israel, ele termina com os judeus, e nessa segunda vinda ele vem para os gentios. Ele não poderia de maneira nenhuma aparecer aqui com o nome Jesus, com o corpo que ele subiu, aquele corpo que ele sangrou, que ele subiu na ressurreição, naquele que ele foi levado. Ele não poderia aparecer aqui com aquele corpo, com suas mãos com sinais de cravo. O profeta disse que eu não creria. Então ele não poderia vir na sua segunda vinda com o nome Jesus. Jesus foi durante as eras, foi ali para os judeus durante as eras, mas quando ele vem, em Apocalipse 10, desce o anjo forte, o mesmo Senhor desce do céu, então ele tem que descer com um novo nome. Para buscar uma noiva gentia, ele teve que ter um profeta gentil, ele teve que ter um novo nome gentil. Então por isso que o novo nome de Jesus Cristo hoje é Brana H-A-M. Isso é muito nítido, muito maravilhoso, a gente vê isso na Bíblia e nas mensagens. Então o profeta Daniel orienta os gentios, ele era o profeta e ele levou um novo nome, como Sadraque, Mesaque, Abednego tiveram esses nomes por estar ali. Deus sempre trabalha dessa maneira. Nós vemos que José, quando ele vai para o Egito, então Faraó também muda o nome de José, né? Muda o nome dele, ele tem o nome mudado ali no Egito. Então sempre é dessa maneira, era um profeta entre os gentios. Também José teve o novo nome Jessafate familiar, né? Então Deus sempre age dessa maneira. Quando ele está tratando com os judeus, ele tem o nome que é sobre todos os nomes, Jesus. Então quando ele está tratando com nós que somos gentios, para buscar a noiva gentia, ele tem que vir com um novo nome gentil, né? Jeová Jiré, parágrafo 100, terceira parte, o profeta diz assim que um gentil levará o seu nome, né? Então isso é bem claro nas escrituras, bem claro nas mensagens, e isso nos alegra muito, nós saber então que nós também somos Brana, amém? Se você notar, os gentios tiveram início com uma adoração de ídolo. Agora eu quero que nós vamos observar isso aqui agora e trazer essa mensagem para os nossos dias, para os dias que nós estamos vivendo, porque aqui foi o princípio da dispensação gentia. Então não é o princípio dos tempos. O princípio dos tempos foi em Gênesis capítulo 1. Esse foi o princípio dos tempos. E o tempo, ele vai até após o milênio, até o trono branco. E só termina o tempo quando se entra no novo céu, da nova terra. Nós estamos falando aqui da dispensação gentílica. Então, sobre esse reino de Nabucodonosor, né?
ele começou essa dispensação com adoração ao ídolo. Agora eu quero que os irmãos comecem a observar aqui como que nós, os gentios, nós somos pessoas que muitas das vezes o gentio é difícil eles crer sem tocar, sem ver. Eu tenho que ver e tenho que tocar, né? Eu me lembro que numa certa feita eu estava numa reunião, era um encontro, e tinha um pastor que pregava, que ele tinha uma unção tão tremenda, uma inspiração tão grande, que eu estava ali na frente, desejei tocar nele. Tanta unção que tinha aquele homem, achando que ele poderia ser abençoado em tocar nele. Mas eu estava com a ideia muito errada. Eu estava olhando para o homem. Eu estava olhando para o homem, querendo tocar no homem para ser abençoado. Veja, foi o tempo, né, que eu não tinha conhecimento. Mas agora nota bem que o reino gentil começou com a adoração de um ídolo, né? Nabucodonosor levantou uma imagem, e aquela imagem era a imagem de Daniel. Agora eu quero que os irmãos observem que Daniel era um profeta, era um homem santo, e Nabucodonosor fez uma imagem daquele de Daniel e colocou ali no reino para que o povo pudesse adorar. Ele estava adorando um grande ídolo que foi colocado no campo, um ídolo de um homem. Veja, um ídolo de um homem. Agora observe, eu creio que o do próprio Daniel, porque o rei Nabucodonosor chamou de Belsazar, o qual era o seu Deus, era o nome do seu Deus, e ele começou a adorar a imagem de um homem santo e justo. Daniel recusou fazer isso. Do mesmo modo fizeram também os filhos hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram adorar essa imagem. Agora nota bem, quero que vocês observem que o princípio da dispensação gentílica, no tempo dos gentios, começou com a adoração a uma imagem, a um ídolo, a uma imagem. E o profeta diz que da mesma maneira que se originou, foi condenado essa cabeça de ouro. Originou através da adoração de uma imagem forçada. Agora eu quero que os irmãos observem aqui, adoração a uma imagem forçada. Então, sempre nós temos uma imagem. E também traz a nossa imaginação. É uma imagem. Então, o que acontece? Então, sempre essa imagem, ela vai ao homem santo. Quando aquele homem se levanta com aquele poder, com aquela unção, as pessoas já têm uma imagem do homem. Então, começa a adorar um homem. Então, quando nós vemos o mundo nacional, que cada vez mais milagres acontecem no meio deles, mais obras acontecem no meio deles, mais cura que acontece no meio deles, mais incrédulo ele vai se tornando, mais incrédulo a palavra, porque eles começam então a olhar para o homem que orou, o homem que fez a oração, o homem que curou, né? Aquela unção que está no homem, eles começam então a adorar o homem. E sempre, quando acontece nesse final do tempo agora, é a imagem de um homem santo. Veja, é a imagem de um homem santo. Não é qualquer um, é um homem santo. Agora observe, durante as eras, nós tivemos a supremacia papal, o Papa de Roma, né? Para eles é considerado um homem santo. Eles passaram a adoração ao Papa, né?
ao sistema eclesiástico, adorando aquela imagem do homem, porque sempre o homem transmite uma imagem. Então o que nós temos que ter cuidado hoje, ter o máximo cuidado de não adorar o homem, não fazer uma imagem do homem. Nós não podemos fazer isso. Quando nós passamos a fazer a imagem de um homem, adorar um homem, porque ele tem aquela unção, ele tem aquela inspiração, ou ele é um chamado. Então muitas pessoas começam a adorar o homem. Nós vemos isso no tempo do profeta, em Apocalipse capítulo 5, primeira parte. Eles começaram a falar que o profeta era Jesus. Eles estavam olhando para o homem. Começou a adorar o homem, o profeta, chamando ele de Jesus. Ele quis até mesmo de deixar o seu ministério e deixou por algum tempo. O profeta quis até mesmo parar de pregar, porque estava chamando ele de Jesus. Agora eu quero observar. O profeta, ele nunca afirmou ser o filho do homem. Ele disse: eu sou filho de um homem, mas eu manifesto o ministério do filho do homem. Então o ministério do filho do homem estava sobre ele. Quando o corpo palavra do filho do homem desce, Apocalipse 10, o mesmo Senhor descendo do céu, era aquele corpo palavra que aclopou no profeta. Então o profeta não era Jesus, mas Jesus quis ser o profeta. Então o que nós vemos hoje no profeta, como nós vemos pelo mundo, nós já vemos imagens sobre isso, né? E de pessoas colocando aí o quadro do profeta, enjoelhando diante da imagem do profeta, adorando o profeta, batizando em nome do profeta, orando em nome do profeta. Isso se torna uma idolatria, uma adoração de uma imagem de um homem. Mas agora o mesmo Senhor que desce do céu com alarido, com uma mensagem, com unção no profeta, fazendo obras maiores. Jesus no profeta, ele veio e fez obras maiores, e a obra era tão grande essa obra, era tão tremendo o ministério do profeta, que o povo achava que ele era Jesus, e o ministério ia mais profundo ainda, na abertura dos selos. Veja, e o povo começou a adorar o profeta, chamando ele de Jesus. Então é o maior perigo que nós corremos quando nós começamos a adorar o homem, fazendo uma imagem daquela pessoa. Como eu contei há pouco, que eu queria tocar no pastor, por causa daquela unção, achando que eu tocasse nele, eu iria ser abençoado. Como que eu estava errado. Como que eu estava errado em pensar dessa maneira. Nós não devemos de maneira nenhuma olhar para o homem, venerar o homem, mas venerar a mensagem que está no homem, a mensagem que está no homem, não o homem. Nós adoramos João, que é essa mensagem. Apocalipse 10, de 8 a 11, é o ministério de João, é o ministério que nós estamos, adora este ministério, é a revelação dos selos, é a revelação dos trovões, é a mensagem do nosso dia. Nós o adoramos, Deus, em Apocalipse 10, hoje do 8 ao 11, a mensagem de João. Nós adoramos essa mensagem, é a mensagem da hora, certo? Então isso termina, o tempo da dispensação de hoje em dia, termina com adoração a homens, adoração a seres humanos, a homens,
Quando o homem tira os olhos da mensagem e passa a olhar para o homem. Está vendo isso? Passa a olhar para o homem. Nós temos que olhar para a mensagem que está no homem, o ministério do homem, o ministério que está no homem, a unção que está no homem, a palavra sendo revelada, manifestada. É o que nós temos que olhar. Então, quando nós adoramos um homem e colocamos aquele homem diante de Deus, nós fazemos uma imagem, uma idolatria. Isso aconteceu com o profeta, no tempo do profeta. Agora, observe, nós estamos bem aqui no fim. Agora, o poder eclesiástico, na grande tribulação, eles estão formando uma imagem à besta. Então nós notamos que a besta é um poder. Esse poder eclesiástico que está fazendo uma adoração à besta. O ecumenismo, o ajuntamento das igrejas, formando então uma imagem. Nós vemos lá nos Estados Unidos que quando Tony Palmer levantou ali naquele grande coliseu nos Estados Unidos, reunido naquele grande coliseu, tinha todos os tipos de pastor, muitos pastores que estavam ali, representantes de todas as igrejas, batista, adventista, metodista e assembleiano, e todo tipo de igreja tinha ali um representante, um pastor de representante daquela igreja, naquele coliseu, para ouvir Tony Palmer. E ali Tony Palmer põe fim ao protestantismo. E aquele povo começa a fazer uma aliança com a Igreja Católica. Então, quando João Paulo II aparece ali e começa a falar com eles, e eles começam a orar para o Papa, e ali estava o representante de cada igreja, tá certo? Então, ali foi o fim do protestantismo. Agora, os protestantes não protestam mais. Eles estão se unindo à besta, à Igreja Católica. Quando o avião de João Paulo II abaixou em Portugal, na Colômbia, perguntaram ao profeta: quais são as igrejas que não estão de acordo com a Igreja Católica? Perguntaram para João Paulo II, ele tinha somente duas igrejas que não estão de acordo com a Igreja Católica. E disseram quais? Os mormons e os testemunhos de Jeová. Porque eles não creram na Trindade. Eles não creram na Trindade, então eles não estão de acordo com a Igreja Católica. Tirando essas duas igrejas, as demais igrejas estavam de acordo com a Igreja Católica. Mas eles não conhecem a mensagem. Se existe uma igreja que está contra tudo isso, é a mensagem da hora, a mensagem do dia. Veja, então, por que os testemunhos de Jeová e os mormons não estão de acordo com a Igreja Católica? Porque eles não creem na Trindade, mas eles creem numa dualidade, que é o pecado, a mesma coisa. É o mesmo pecado, crer numa dualidade, tá certo? E nós não cremos dessa maneira, tá certo? Nós cremos da maneira correta, como o profeta nos tem nos ensinado. Então, quando forma essa imagem da besta, esse ecumenismo, essa união das igrejas, ela entra na grande tribulação, com a imagem da besta, do compra e nem vende. Então haverá uma adoração de uma imagem forçada. Como? Eles vão forçar as igrejas a adorar a besta. Porque aquele que não adorar a besta, não tiver o seu sinal, não pode comprar e nem vender se não tiver a marca da besta. Isso é uma adoração forçada à imagem. Tá certo? Então hoje nós não está sendo forçado. A noiva não será forçada.
de maneira nenhuma. Antes que isso venha acontecer, a noiva já estará na glória com o Senhor Jesus. Amém. Mas, no entanto, as virginessas serão lançadas na grande tribulação, certo? Elas serão purgadas na grande tribulação, ele vai passar pela grande tribulação, tá certo? E ali nós sabemos que dentro da grande tribulação não vai haver salvação. Não tem salvação nesse tempo, não há mais sangue. Mas elas vão ter que pagar o preço. Elas vão sofrer a tribulação. E aparece do outro lado no trono branco. E lá elas passam e entram para a vida eterna. Elas serão salvas do trono branco. Na grande tribulação não há salvação, ela já entra ali salva. Amém? Agora observa isso, uma adoração a uma imagem forçada. Agora, nós não podemos criar na nossa mente imaginação. Nós não podemos criar na nossa mente uma imaginação sobre o homem. Eu poderia ir mais profundo sobre isso, mas vamos ficar por aqui mesmo. Você vai entender o que eu quero dizer. Nós amamos a mensagem de Apocalipse 10, de 1 ao 11. Nós adoramos essa mensagem do dia. Nós adoramos essa mensagem de João, porque é o selo revelado, é a revelação de Jesus Cristo. Essa mensagem é a revelação de Jesus Cristo. E João veio e profetizou, reprofetizou outra vez, para nós podermos entender o que é a terceira etapa. E nós somos muito abençoados por causa disso, né? De ter esse ensinamento de João, dessa terceira puxada, os selos, os trovões revelados, o novo nome. Nós adoramos essa mensagem. Tá vendo? Amém? É isso. Esse culminou em a mão sobrenatural escrevendo uma linguagem sobrenatural, que somente os entendidos sobrenatural podem entender. Amém? Agora nós vemos que nesse nosso tempo também veio o sobrenatural, foi a revelação dos selos, dos trovões revelados, foi esse sobrenatural do nosso dia, essa revelação. E dessa maneira que o reino gentil teve início, terminará então da mesma maneira. Adoração a uma imagem, adoração a um ídolo, e vai terminar com a adoração, está terminando com a adoração de um ídolo, de uma imagem. Tá vendo? De uma imagem. Não se esqueça, você pode fazer imaginação da nossa própria cabeça e passar a adorar. Nós passamos muitas das vezes, os gentios, passa a adorar um homem em vez de adorar a Deus. Isso é correto, através das obras sobrenatural, a interpretação sobrenatural. Você sabe de que eu estou falando. A operação do sobrenatural. Oh, quão maravilhoso! Você não está feliz? Hoje à noite, creio no sobrenatural. A igreja crê no sobrenatural. No sobrenatural da mensagem. No sobrenatural da palavra. Manifesta no nosso dia de hoje. Isso para nós, o que nós aprendemos aqui no Brasil, com essa mensagem de João, é um sobrenatural para nós. Aleluia. Graças a Deus, né? Eu sou muito feliz. Eu estava pensando esse dia. Eu sou uma pessoa muito feliz que eu pude conhecer o ungido desse dia. Pude conhecer o pastor Osmar. Pude ter companheirismo com ele. Estive na casa dele, almocei com ele. Gostava muito dele, ele gostava de mim. Pude ter companheirismo com ele. Isso para mim foi maravilhoso. Chegar a este ponto de conhecer o ungido do dia, o que trouxe, que tem esse ministério, tinha esse ministério de João, né? E o ungido se foi, Deus levou o homem ungido, mas ficou a mensagem de João,
A sua mensagem ficou, a mensagem de João ficou. Estão aí nos vídeos, pela internet, e nós ouvimos, né, a mensagem todos os dias, nós ouvimos a mensagem. Não tem como você ouvir o profeta sem ouvir João. Porque para você entender o profeta, você tem que ouvir João. Senão nós não vamos entender o profeta. Porque foi João que levantou Deus ungido com o ministério de João para comer o livrinho, para reprofetizar outra vez. E sem João reprofetizar, nós não entendíamos nada. Eu julgo por mim, eu não entendia nada. Eu tinha minha mente toda confusa. Depois que eu passei a ouvir o homem com o ministério de João, eu pude entender as escrituras, compreender a palavra, entender o que é Deus agindo no nosso meio. Isso é maravilhoso, né? Mas tudo teve que acontecer e nós vamos prosseguindo, né? A mensagem agora é nós comendo agora, os pastores, comendo o livrinho com João e nós reprofetizando outra vez. É o que eu estou fazendo aqui agora, comendo o livrinho e reprofetizando novamente. Agora, então, depois dessas visões, ele mostrou-lhe exatamente onde a nação se encontraria. Ele mostrou-lhe como que havia tantos anos que dependia ainda dos judeus. Glória a Deus. Quero ir aqui, há muita coisa muito vasta aqui para frente. Ele disse, o Messias irá, ele profetizará nas 70 semanas, os quais são 3 anos e meio, na metade da primeira semana. No meio disto, ele será cortado, o qual será os 7 anos, 70 semanas, então determinado para o teu povo, para Israel, para o povo judeu, não para nós, os gentios. Essas 70 semanas refere aos judeus, a Israel. Povo, 7 anos de profecia para os judeus. Ele disse, é o Messias, é o príncipe. Observe essa palavra, príncipe. O príncipe virá. E profetizará no meio das 70 semanas. 7 dias ele será cortado. Jesus profetizou 3 anos e meio. Foi o seu ministério. Ali ele foi cortado. E houve ali uma brecha para que a igreja gentia pudesse entrar, para o evangelho vier a nós, para que a igreja gentia pudesse entrar, e teve esse espaço agora de 2000 anos. Essa 70 semanas dividida teve espaço de 2000 anos. Na abominação que faz a desolação se encontrará em seu lugar. Amargarão as paredes, esmagarão as paredes de Jerusalém. Os gentios por um tempo e metade de um tempo. Veja, Jesus profetizou isso, né? Quando o Messias veio, Jesus, ele pregou exatamente 3 anos e meio e foi cortado para o sacrifício, e a obrigação diária foi tirada, e as desolações e abominações que faz desolações, a mesquita de Omar foi estabelecida hoje no lugar santo, do templo, no lugar santo do templo. A mesquita de Omar encontra-se exatamente onde o templo se encontrava. Agora Jesus falou isso, pregou essa profecia em São Mateus 24, que Jerusalém seria invadida. Agora eu quero que vocês observem os discípulos que estavam com Jesus, que ouviu esse ensinamento de Jesus. Jesus alertou os discípulos de tudo que iria acontecer, que Jerusalém seria destruída, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Aí Jesus disse assim, aqueles que estiverem no campo, não volte atrás, os que estiverem sobre o telhado, não desça para pegar suas vestes, e aí
e que a vossa fuga não aconteça no inverno e no verão, porque tão grande aflição será esse dia. Jesus estava mostrando que nos anos 70, o imperador romano invadiu Jerusalém e derrubou os muros de Jerusalém, destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, deixou Jerusalém arruinada. Aqueles que viram essa profecia, o conselho, a orientação de Jesus, eles foram embora imediatamente, saíram e foram embora, porque sabia, quando eles viram os soldados de Israel, os soldados romanos, entrando dentro de Jerusalém, eles viram que era hora, que era tempo, não era tempo de ir mais para o templo orar, era tempo de ir embora, era tempo de fugir, e eles saíram e foram embora, e o povo de Israel, que ficaram, que não ouviram Jesus, foram para o templo orar, porque eles viram que algo estava para acontecer, eles foram para o templo orar, e os portões de Jerusalém foram fechados, e os soldados entraram e mataram todos, arrancaram os filhos da barriga das mulheres, mataram crianças e velhos, de tanto foi a morte que o sangue corria debaixo dos portões de Jerusalém. Isso aconteceu. Depois que tudo isso acontece, Israel ficou isolada, ficou desamparada, sem ninguém. Os muçulmanos veio e tomaram o lugar ali, e no lugar que era o templo, os muçulmanos levantam a mesquita de Omar, naquele lugar sagrado. E aí a mesquita de Omar está lá até hoje. As desolações e abominações de qual falou o profeta Daniel estando no lugar santo. E os discípulos foram embora. Eles foram espalhados para todas as terras. Eles seguiram o seu rumo, se escaparam, porque deram ouvido ao conselho de Jesus. Vai embora, não volte atrás. Né? E eu não afirmo saber, o profeta diz que eu não afirmo saber a profecia da Bíblia, porém isso é como ter um jornal, mas claro que nós lemos aqui, nós sabemos que é a verdade. Agora veja, note 2.500 anos, os judeus têm estado espalhados por todas as nações. Eles se espalharam por todas as nações, debaixo do céu, assim como Deus endureceu o coração de Faraó, trazendo de volta, ele endureceu o coração de Hitler, o coração de Mussolini, e vamos dizer de Stalin, Roosevelt, e assim por diante, até que ele os levou de volta para a Palestina, voltando, fazendo uma nação novamente, no dia 6 de maio de 1947. Agora observe aqui, quando Israel saiu de Jerusalém, judeus, Jerusalém ficou devastada, solitária, não tinha ninguém. Nesse tempo, os muçulmanos apossaram da cidade santa, apossaram de Jerusalém. Os muçulmanos, veja, e Israel, para eles voltarem para Jerusalém, muitas das vezes era difícil, porque a cidade já estava povoada. Os muçulmanos estavam lá, eles não tinham arma, não tinham nada. Eles voltaram carregando os seus velhos, suas crianças, os novos carregando os velhos, as crianças, para voltar, mas eles não tinham arma, eles não tinham condições de maneira nenhuma de chegar lá em Israel e lutar contra os judeus, contra os muçulmanos, né, para tomar aquela cidade. Mas Deus, ele é um Deus maravilhoso. Deus, ele é Deus poderoso, ele tem o domínio, ele domina todas as coisas. Ele levantou o general Allenby, um general alemão. Aquele general alemão, Allenby, ele voou sobre Jerusalém. E quando ele estava voando sobre Jerusalém, os muçulmanos olharam para cima e disseram assim: Alá está voltando. E naquela hora, os muçulmanos deixaram a cidade.
desvaziaram a cidade. Eles ficaram com medo de esvaziar a cidade. E Alambe, o profeta diz que Alambe, general alemão, tomou Jerusalém para os judeus, sem dar um disparo de arma sequer. Não teve que dar nenhum disparo, mas ele tomou a cidade para os judeus novamente. Então, quando os judeus voltavam dos milhares de todas as nações, eles puderam entrar em Jerusalém e habitar aquela terra novamente. Porque Deus tinha tirado o islamismo dali, os muçulmanos. Né? Deus é um Deus maravilhoso. E a bandeira judaica se levantou, a bandeira mais antiga do mundo, foi levantada pela primeira vez em todos os 1500 anos. Ele disse que nos últimos dias ele levantaria uma bandeira sobre Jerusalém, mostrando que o tempo está próximo. O tempo estaria próximo. Jesus disse que quando vivesse a figueira brotando, próximo estaria o verão, a figueira brotando. Lembre-te, quando Jesus passava por aquele caminho, ele viu uma figueira que tinha só folha. Ele amaldiçoou aquela figueira secou. Aquilo mostrava para Jerusalém, mostrando para a condição de Jerusalém. Tudo se secou, eles se espalharam. Então diz, quando se viu a figueira brotando novamente, era a volta dos judeus à Palestina. Estaria próximo o tempo. Levantai as vossas cabeças, porque as vossas redenção está próxima. Passou 16 anos, quando terminou o tempo do gentio, né, o tempo da igreja gentia, o anjo forte desce. Ali era a nossa redenção vindo. Ele desce para redimir a sua igreja, para levar a sua igreja. Isso aconteceu, a vossa redenção está próxima. A nossa redenção é Apocalipse 10, de 1 ao 11, é a nossa redenção, é o que nos redime, é a mensagem do sétimo anjo, reprofetizada hoje por João. Veja, note, aqui não faz muito tempo, eu assisti um filme profético, rodado lá, e eles estão recolhendo aqueles judeus de milhares pelos aviões. Vocês já viram isso no jornal e assim por diante. A revista Loki, a revista Life, tem essa publicação. Isso, milhares de judeus retornando. Eles perguntaram, disseram, por que vocês estão retornando? E os judeus e os jovens deles estavam levando nas suas costas pessoas aleijadas, velhas, disseram, vocês estão voltando para a terra para morrer? Olha que coisa. Disseram, não, nós estamos voltando para ver o Messias. Irmão, é mais tarde do que nós pensamos. É mais tarde do que nós pensamos. Os judeus já estão na sua terra. Os gentios já rejeitaram a mensagem. E o profeta diz que quando os gentios rejeitassem a mensagem, o evangelho voltaria aos judeus. Deus já está com os judeus. Nós estamos esperando que a noiva gentia se levanta para aparecer Elias e Moisés, para pregar para os judeus, voltando novamente para os judeus. É mais tarde do que nós estamos pensando. Não é tempo mais de nós brincar. Não é tempo mais de nós preocupar com as outras pessoas. Não é tempo mais de nós preocupar com quem está falando de nós, com quem está falando da minha vida, daquelas pessoas que estão falando mal de mim. Eu não tenho que preocupar com elas. Eu sei quem eu sou. Nós conhecemos a nós mesmos. Não importa o que o povo pensa de mim. Não importa o que eles falam mal de mim. Não importa.
O importante é o que eu sou. É a minha comunhão com Deus, é a minha forma de crer, é a minha forma de ter a mensagem. É isso que é o importante para mim. Jesus disse, quando vistes a figueira dando seu rebento, todas as árvores com rebento, sabeis que o tempo está próximo, e a primavera está próxima, o verão. Assim que quando vistes estas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças, a redenção está próxima. Oh Deus, isso é maravilhoso. É hora mais do que nunca, de nós estarmos despertados para essas coisas. Nós vigiar a nós mesmos, buscar a Deus em oração e súplica, buscar a misericórdia de Deus, para que nós sejamos fortalecidos, porque esta hora é uma hora muito difícil, tempos trabalhosos, certo? É o momento que nós estamos vivendo. Nós fomos advertidos que isso aconteceria, esse tempo agora. Somente quem vai ser posicionado, quem vai estar na posição correta, quem vai crer na posição correta, é somente o eleito. Esse não será enganado. Irmão, irmã, você conhece você conhece seu coração. Não precisa que ninguém te acuse. Falar mal de você, você conhece quem você é. Você conhece a sua fé, seu coração, a sua intimidade com Deus. Se nós cremos, vamos continuar firmes, crendo, e não vamos mais ouvir os que estão falando mal de nós. Continue firme, nós estamos lá dentro. Nós não temos que preocupar com o que está acontecendo. Nós vamos preocupar com a nossa vida limpa diante de Deus. Hoje à noite, há somente uma coisa sólida, que eu sei que permanecerá, é a rocha. Veja, só tem um lugar sólido, é a rocha, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a mensagem da hora, é a mensagem do dia. Jesus Cristo, nós recebemos um reino que não pode ser movido. Tudo se moverá, tudo será movido, tudo será desmoronado. Somente Jesus Cristo, somente a mensagem que não será movida, não será removida, não será abalada, porque é uma rocha sólida. É este dia, quando tudo mais está desmoronando, nós temos um fundamento sólido. O Senhor Jesus Cristo, veja isso, amigo, é um refúgio no tempo de tempestade. Que coisas maravilhosas. Nós estamos vivendo agora, num tempo agora, irmão, de tempestade. Veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu no nosso meio. Essa tempestade, essa guerra. É a hora da tempestade. Mas a noiva? Não. A noiva está segura em Cristo. Ela está em Cristo. Ela está na rocha. Essa noiva não será abalada. Ela não será movida. É isso? A Bíblia diz que se possível for, enganaria os escolhidos, mas os escolhidos não podem ser enganados. Eles sabem muito bem quem está crido, ele é parte da palavra. Nós estamos firmados nessa rocha da vera. Ele viu tudo isso acontecendo. Nós vemos judeus agora, a Bíblia diz que Jerusalém se florescerá como uma rosa. Meu Deus, isso é maravilhoso. Quando nós lemos a Bíblia e vemos as Escrituras se cumprir, Jerusalém florescerá como uma rosa, como ele tem irrigado aquela terra
E ele também, o profeta falou, disse, naquele dia que as águas viriam do norte, não haveria água ali. Então, nem nascente de água ali. Então, porém, nos últimos anos, surgiu um poço chorrando, está irrigando os vales e as suas irrigações, um dos maiores pontos de agricultura pela sua extensão no mundo. Olha, veja o que Deus já está fazendo com Israel. Nós vemos que os frutos de Israel, o que eles plantam, são bonitos, são sadios. As frutas, as uvas, as peras, as maçãs, as verduras ali de Israel, aquilo é lindo, é maravilhoso. São coisas limpas, sadias, que nascem ali em Israel. Deus lidando já com Israel. Deus já está lidando com Israel. Nós vamos lembrar da guerra dos 6 dias, quando Deus venceu por Israel, 6 dias venceu os seus aliados. Deus já está com Israel. Ele está esperando só o evangelho voltar para eles, através de Elias e Moisés. Todas essas grandes substâncias químicas, bem no mar morto, há suficiente substância química no mundo, no fundo dele, que todas as riquezas do mundo não poderá comprar substância química, urânio e tudo mais, bem no fundo do mar morto, que agora pertence a Israel. Aí nós vamos ver o mar morto, as riquezas que estão ali, os minérios que estão ali, vários tipos de minério, não só no mar morto, mas nas colinas de Golã. Está a riqueza de Israel também nas colinas de Golã. Israel, a cidade, é um país rico, um país pequeno, mas rico. É um país abençoado por Deus. É um país abençoado por Deus, porque ali Deus preserva tudo aquilo por causa dos 144 mil que estão ali. Os 144 mil, Deus está preservando aquela cidade. Veja, está preservando, está cuidando. Agora ele está só esperando o evangelho voltar para eles. Eles estão clamando. Você viu eles falando aqui? Nós estamos voltando para ver o Messias. Eles voltaram para ver o Messias, mas o Messias ainda não apareceu para eles. A igreja gentia ainda está aqui. Na hora que Deus leva essa igreja gentia, o evangelho, através de Elias e Moisés, volta para eles. A figueira dando seus rebentos, a igreja, todas as árvores estão dando seus rebentos. Daniel disse, tudo se prosperando. Naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do seu povo. Veja, Daniel capítulo 12. E haverá um tempo de angústia, qual nunca se houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todos aqueles que achares escrito no livro. Veja, haverá um tempo de angústia. É chamado a angústia de Jacó. Veja, qual é a razão que tem que aparecer Elias e Moisés? Qual é a razão de aparecer Elias e Moisés? Elias representando a lei, o legislador a Israel representando a lei, e Elias representando a graça. Quando no evangelho de Elias e Moisés, que eles vê que Moisés mostrar para ele que eles tinham crucificado o Messias, o seu Deus, tinha matado na cruz do Calvário. Israel entrará num tempo de angústia. Eles chorarão, eles lamentarão, eles vestirão de saco sobre cinza, eles chorarão por vários dias. São a angústia de Jacó, a alimentação de Israel. Mas naquele tempo, que eu senti desse jeito, ali está Elias representando a graça. Eles vão entender que era necessário que aquilo acontecesse para a salvação de vidas, para a salvação do gentil. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário,
se eu não tivesse rejeitado Jesus, se Jesus não tivesse sido crucificado, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos no inferno, nós estaríamos em condenação eterna. Aquilo era necessário, isso será explicado para eles, isso será falado para eles, e isso consolará os seus corações. Mas é um tempo de angústia. Vocês imaginam como os judeus vão ficar sabendo de tudo isso? Mas ali está Elias representando a graça. E Deus salvará o seu povo, os 144 mil. Trará eles receberá o Espírito Santo, receberá a mensagem, o Espírito Santo, ele receberá a mensagem de Elias e Moisés. Oh, que coisa! Vocês estão alegres dos seus nomes estarem nos seus livros? Quando ele, Daniel aqui viu, veio o ancião de dia, cujos cabelos eram brancos como a neve, e ele abriu os livros, e foram julgados todos os homens pelo livro, o grande trono branco do juízo. Veja, a Bíblia fala assim, vamos entrar por aqui, nosso tempo já se foi, né? Mas deixa eu mostrar isso aqui. A Bíblia diz assim: bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Agora eu quero, irmão, que você observe isso aqui. Bem-aventurado aqueles que faz parte da primeira ressurreição, porque a segunda morte não lhe tocará, porque vai ter um povo que vai ser ressuscitado na primeira ressurreição, e os demais mortos não ressuscitarão, diz a Bíblia, até que se cumpra os 1000 anos. Agora observa, quem vai ser ressuscitado na primeira ressurreição? Agora você tem que entender que a primeira ressurreição é aquela que acontece antes do milênio. A primeira ressurreição que acontece antes do milênio. Primeiro se ressuscitará os irmãos das eras, que morreram durante as eras. Eles ressuscitarão, e os que estiverem vivos será transformado. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 será transformado, e eles serão levados para as festas das bodas do Cordeiro. Mas, depois da ressurreição da igreja, virá a ressurreição de Israel, dos judeus, certo? Agora, alguém pode discordar de mim, mas eu vou falar o que é. Veja, a Bíblia diz, o profeta diz que todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro ressuscitarão nessa primeira ressurreição. Eles ressuscitarão para ir para o milênio. Vendo? Eles ressuscitarão. Aqueles que morreram, todos os judeus que estavam com nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, ressuscitarão na primeira ressurreição, que é antes do milênio. A noiva já se foi. Os irmãos da Zera já ressuscitou, já está lá. A noiva já está lá. Agora faltam os judeus. Eles ressuscitarão. E o profeta disse que haverá uma ressurreição de Gênesis, Apocalipse. Todos que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que o Cordeiro intercedeu por eles. O Cordeiro intercedeu por todos, para os judeus e para os gentios e para nós. Ele intercedeu por todos. Agora, os judeus serão levantados, ressuscitados, nessa primeira ressurreição, para povoar o milênio. Certo? Para ir para o milênio, para povoar. Então vamos tomar mensagem para isso. Sexto selo, 197. O primeiro selo, 197, por ali, você vai ver o profeta falando sobre isso. É Israel que será uma nação sobre o milênio. É Israel que será uma nação no milênio. As 12 tribos será uma nação no milênio.
Aí ele disse assim, se ele vai reinar, eu tenho que ter alguém para reinar. Então esse será o judeu, que serão ressuscitados para ir para o milênio, para povoar o milênio. Certo? Então no milênio não vai ter nenhum gentil fora da cidade. Fora da cidade, do palácio do grande rei, lá vai estar somente, dentro do palácio, vai estar o rei e rainha. Dentro do palácio, vai estar o rei e rainha. São judeus e gentios, faz parte dessa noiva. Mas fora da cidade, aqueles que vão lavrar a terra, vai construir as suas casas, esses são os judeus que vai fazer isso. Eles povoaram as terras, 12 tribos, ressuscitarão uma grande ressurreição de Gênesis e Apocalipse, como diz o profeta, e entrará no milênio. Agora observe, eu quero só mencionar isso, para que você medite comigo. Olha, os judeus foram salvos, foi cegado. Os judeus foi cegado para não conhecer o Messias, para não ver o Messias. Eles foram cegados por Deus, para que o evangelho viesse a nós. Agora Deus cega os judeus e leva ele para os tronos brancos. O judeu vai ressuscitar depois de 1000 anos para o trono branco. Deus iria fazer isso? Você acha que Deus faria isso? Não, os judeus rejeitou a Cristo. Ele vai para o trono branco, vai passar os 1000 anos na terra, vai ressuscitar no trono branco. Deus não fará isso. Deus levantará o seu povo em uma ressurreição antes do milênio. Os 144.000, as 12 tribos de Israel. E os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que o Cordeiro intercedeu. Eles ressuscitará para povoar o milênio. Né? Para povoar o milênio, eles estarão ali, né? Num corpo redimido. Né? O que eu estou falando para vocês agora é que eu conversei uma vez sentado lá com o pastor Osmar, na casa dele, falando sobre esse assunto. E ele foi pensando sobre aquilo, depois ele falou, irmão, agora eu creio, eu estou vendo que isso é verdade. Aí ele falou assim, eu estou crendo agora que isso é verdade que o senhor está falando. Ele vai estar num corpo redimido, no milênio. A noiva estará no palácio, num corpo glorificado. Porque ela terá o corpo glorificado, como o corpo de Jesus está glorificado, ela terá o corpo glorificado para estar no palácio, com o rei e rainha, no corpo glorificado. E os judeus estarão na terra, no corpo redimido. Bom, o que é corpo redimido? É um corpo que voltou ao princípio. Redenção, redimir, é voltar ao princípio. Eles voltam na mesma condição que estava Adão antes da queda. É o corpo redimido. Eles são levados de volta numa redenção. No corpo que estava Adão antes da queda. Adão estava no corpo físico ali. Veja, ali no Éden, a serpente estava lá. Satanás estava lá no Éden. E Satanás não podia fazer de maneira nenhuma Adão pecar. Ele não conseguiria de maneira nenhuma fazer Adão pecar. Então ele teve que usar Eva. Ele teve que tomar Eva, enganar Eva. Adão só caiu. Ele cometeu o erro, o pecado, foi somente para redimir Eva. Porque quando ele viu que Eva tinha caído do outro lado, ele caiu também, porque ele disse assim, Deus tem que me redimir. Deus me redimindo, ele redimirá também Eva. Entrará também Eva numa redenção. Tá vendo? Por isso que haverá uma redenção. Veja, então Adão estava ali no Éden, Satanás estava lá, mas Satanás nunca, jamais iria conseguir fazer Adão pecar. Certo? Então,
quando estiver lá no milênio, a Bíblia fala que Satanás passará pelo milênio. Como o cão passou dentro da arca e apareceu do outro lado, Satanás também passará por milênio e aparecerá do outro lado, mas lá no milênio ele será preso por uma corrente de circunstância. Uma corrente de circunstância. Ele não vai achar ninguém que possa fazer pecar. Então, nota bem, os judeus têm que ir para o milênio num corpo redimido, de uma redenção, porque se nós for com o corpo que tem glândulas sexuais, lá para o milênio, então Satanás vai fazer ele pecar novamente, ele vai cair em tentação, vai cometer pecado novamente, certo? Então ele volta no corpo redimido, antes da queda, certo? Para estar no milênio. Aí Satanás não vai ter como fazer eles pecar. Ele vai estar na mesma condição que estava Adão antes da queda, certo? Isso eu tive lá na sala do pastor Osmar, né, na Copa lá, nós estávamos conversando sobre isso, eu mostrando para ele sobre essas coisas, né, e ele disse, nós ficamos conversando mais ou menos uma meia hora ou mais, ele falou assim, agora eu entendi, irmão, que o irmão está mostrando, isso é verdade. Ele disse que era verdade e era isso mesmo. Ele estará no corpo redimido. Então veja, isso aí é o que vai acontecer. Israel o milênio será povoado pelos judeus, nenhum gentil. Gentil é só na cidade. Só na cidade do grande rei, no palácio, rei e rainha. Ali vai haver gentil. Mas em volta da cidade, povoando a terra, lavrando a terra, não terá gentil, é só judeus. Filho de Davi é para os judeus, não para o gentil. Jesus falou isso. Pilato perguntou a Jesus e disse, tu és o filho, o rei dos judeus? Ele disse, tu disseste, para isso eu vim, mas o meu reino não será deste mundo. O reino dele é de cima. O reino dele será no milênio, quando ele governará sobre os judeus por 1000 anos. Né? E os outros que morreram, judeus, que não tinha seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, vai ressuscitar para o trono branco. Ele faz parte da segunda ressurreição. Mas os judeus, que estavam com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ressuscitará na primeira ressurreição, que é antes do milênio. Certo? A primeira ressurreição, para mim, é a ressurreição antes do milênio. E os demais mortos não ressuscitarão até que complete 1000 anos. Amém? Graças a Deus, né? Negócio há muito assunto por aqui, né? E o tempo já se foi, só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho, nós vamos estar encerrando aqui, né? Agora, se você quer entender mais sobre isso, leia lá o 5º e o 6º selo da mensagem do profeta, você vai entender melhor sobre isso, né? O que é redenção, o que é voltar, que é ter um corpo redimido. 5º e o 6º selo, você vai ver sobre isso. Agora, deu-se a Daniel esta segurança, e no fim da dispensação gentia, leia, é quando você for para casa, amanhã leia, capítulo 11 de Apocalipse, você pode ver como o rei do norte está vindo. O rei do norte está vindo. Quem é o rei do norte? A Rússia. É os muçulmanos. Está vindo. Você sabe que os muçulmanos, eles rangem os dentes de raiva de Israel. Eles querem exterminar Israel do mapa. Eles querem acabar com Israel. Criança lá de 5 anos. Criança de 5 anos lá com eles, já tem arma na mão, range os dentes de raiva de Israel. Veja, o rei do norte está vindo, o qual não é nada menos que a Rússia, vindo para pressionar contra eles, como um redemoinho. E a grande batalha do Armagedon
será travada bem ali perto dos portais de Jerusalém. Veja que eles não entram em Jerusalém. Note bem, gosto muito disso. Eles não entram em Jerusalém. Eles ficam na porta, no portão de entrada. Por quê? Veja a profecia de Daniel capítulo 12. E naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe, que estará pelejando para o seu povo. Quem que é esse Miguel? É Jesus Cristo. Ele estará onde? Estará levantando esse grande príncipe, que é Jesus Cristo, para o tempo do seu povo. Ele estará em Elias e Moisés, que eles vão estar. E Elias e Moisés, veja, quando ele está em Elias e Moisés, eles serão barrados para não entrar na cidade através de Elias e Moisés. Eles não passarão por esses dois profetas, porque fogo sairá da sua boca. Eles vão ter o controle da natureza. Eles podem fazer o que eles quiserem. É o ministério de Elias e Moisés. Eles reterão esse exército da Rússia, o exército que virá sobre eles, os muçulmanos, os católicos. Eles deterão bem ali no portão, enquanto não for chamado, assinalado, os 144 mil ser assinalado. Eles não entrarão em Jerusalém por 3 anos e meio, até que eles sejam assinalados. Depois eles entram e matam tudo, até mesmo 144 mil. Elias e Moisés estará morto ali na praça por 3 dias, seu corpo ressuscitarão, certo? E ali começa a batalha do Armagedon, a terceira guerra mundial. A bomba atômica irá se explodir. A Rússia explodirá sua bomba atômica, a Coreia do Norte, tudo, os Estados Unidos explodirá sua bomba atômica. Mas o profeta diz, antes que essa bomba atômica exploda, a noiva não vai estar mais na terra. Nós não passará pela explosão da bomba atômica. Nós seremos levados em um arrebatamento, ser tirados dessa terra. Mas haverá a batalha do Armagedon, a luta, aquela batalha que travará bem ali, a terceira guerra mundial. Nós estamos aí, guerra no Oriente, Israel, a Rússia, a Ucrânia. Ainda não é a terceira guerra mundial. Estão falando, fulano quer apertar a bomba atômica, é bomba nuclear. Não, não, não. A bomba não explodirá de forma alguma enquanto a noiva estiver na terra. O profeta disse isso. É assim diz o Senhor. Não explodirá, e eu creio. Eles podem falar e fazer isso, ele não fará. Deus tem o controle, Deus tem o governo de cima. Ele pode fazer qualquer coisa que ele queira. Deus tem o controle de tudo. Ninguém apertará essa bomba atômica. Ninguém. Enquanto a noiva estiver aqui. Você quer que eu te fale um negócio? Enquanto eu estiver aqui, enquanto você estiver aqui, essa bomba não vai explodir. Essa terceira guerra não vai dar. Nós estamos vendo rumores de guerra. É rumores. Guerras e rumores de guerra. Ainda não é o terceiro ato. Você vai ver Apocalipse 11, depois da morte de Elias e Moisés, dos 3 anos e meio, aí sim que virá o terceiro aio, que é a terceira guerra mundial. Isso é o que está escrito na palavra. Não será antes. Não adianta. Pode levantar a Rússia, pode levantar a Coreia do Norte. Eles não farão isso. Porque tudo está sob o controle de Deus. Deus tem poder sobre todas as coisas. A sua noiva, a sua esposa querida ainda está aqui. Naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todos aqueles que se acharem escritos no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro. Tem vida eterna. Eles não poderão ser removidos dali. É os judeus que têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É os gentios que têm o nome escrito no livro do Cordeiro, que levantará nessa primeira ressurreição para ir para o milênio. Não está você feliz com isso? Miguel, o grande príncipe se levantará pelo quê?
pelo seu povo. Muito bem, muitos dos que dormem no pó da terra, olha, observe isso, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Quando? Quando este período de tempo derem uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Então um levantará antes do milênio para a vida eterna, outros levantará depois do milênio para a condenação e desprezo eterno. Mas haverá aqui, está falando aqui, ressuscitarão, haverá uma ressurreição para ir para o milênio, para povoar o milênio. Ele vai ter quem governar. Ele governará sobre as 12 tribos de Israel. E quando eles, o período de tempo, derem uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Veja, deixa eu só acabar de ler isso aqui, nós já vamos terminar. É rapidinho, deixa eu terminar essa folha aqui. Simplesmente tão seguro quanto a uma vida eterna, a um afastamento eterno. Isso é determinado através de como você trata Jesus Cristo. Como você está tratando Jesus Cristo? Jesus Cristo é a mensagem da hora, é a palavra do dia, é Apocalipse 10, de 1 ao 11. Como você está tratando Jesus Cristo? Como você está crendo em sua vida? Se você o ama, nasça-se de novo, receba o seu Espírito, você tem vida eterna. Se você não tem vida eterna. Seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Você tem vida imortal. Se não está escrito ali, você não será conhecido. Deus só vai conhecer os que têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que é conhecido por Deus. Deus conhece quem está com o nome ali, que o Cordeiro intercedeu. O que é? Todas aquelas profecias estão cumpridas, todos exatamente até este tempo. A cabeça de ouro passou, como Daniel disse, que passaria o reino babilônico. Sucedendo isso, ele disse que haveria os medos e os persas, ele sucederá o reino babilônico. Eles perderam uns para quem? Para os gregos, Alexandre o Grande. Depois, no próximo domingo, querendo Deus, se Deus nos ajudar, nós vamos continuar isso aqui com o reino babilônio, os medos, os persas, a imagem do sonho de Daniel, de Nabucodonosor, aquela imagem, cabeça de ouro, peito de prata, os pés, as coxas de Natal, as pernas. Nós vamos ver sobre isso. Vamos continuar aqui para falar sobre esse assunto, se Deus permitir, que talvez chegando no domingo que vem, Deus traz outra mensagem, vai me dar outra mensagem, e Deus quer que a gente parte para outro lugar, porque eu não posso fazer nada se não receber de Deus. Eu tenho que receber de Deus para me falar. Talvez muitas das vezes você prepara uma mensagem, mas Deus te leva para outra mensagem, e Deus faz aquilo que Ele quer, Ele que tem o controle, né? Se Deus quiser que nós vamos continuar aqui, nós vamos continuar. Se não quiser, vamos vir com a outra mensagem. Mas vamos continuar com princípio e o fim da dispensação gentil, 104, né? Aqui, ó, 103, 104, em diante. No domingo que vem, vamos continuar lendo essa mensagem, porque ela é muito vasta, né? É uma tremenda mensagem. Nós vamos continuar aqui, né? Falando sobre esse assunto. Se você quiser continuar conosco domingo que vem, você seja bem-vindo ao nosso culto, né? A nossa mensagem. Que você possa ser abençoado. Não questione. Não murmure. Se você não entendeu alguma coisa, se você não pôde entender, busque a Deus. Dobre o seu joelho. Busque a Deus, para que Deus possa abrir o seu entendimento. Leia a mensagem, leia a Bíblia, escuta o profeta, leia a mensagem, e Deus vai abrir o nosso entendimento para entender todas essas coisas, certo?
todas essas coisas serão entendidas. Isso é assim. Eu estou falando, eu estou pregando aquilo que diz o profeta. Eu não estou trazendo nada de mim mesmo. Jesus é o nosso Redentor parente. Redenção. Redenção é voltar ao princípio. Ele é o nosso Redentor, nós temos que voltar. Certo? Quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo, nós volta a um corpo de redenção. Só falta este que é imortal ser transformado para o imortal. O que é corruptível se tornar para a incorruptibilidade. Só falta essa parte, mas por dentro nós estamos redimidos já, o homem de dentro. É isso que é importante, que é a palavra redenção. Leia o que o profeta falou sobre redenção. Leia as mensagens. Leia, ouve as mensagens. Escuta as fitas, a mensagem do pastor Osmar. Não deixe de escutar o pastor Osmar. É uma mensagem tremenda. Eu amo muito a mensagem do pastor Osmar. Eu gosto mais de ouvir o pastor Osmar pregar. Ele é muito profundo em suas mensagens, grandes ensinamentos. Você quer ter um conselho, você quer ter um ensinamento? Ouve a mensagem do pastor Osmar. Ele comeu o livrinho, ele reprofetizou outra vez que ele tinha o ministério de João. Eu advirto você, irmão, não deixe de ouvir o pastor Osmar. Na sua casa, na rua, no seu carro, no seu trabalho, ouça o pastor Osmar. Você quer ter um ensinamento? Você quer estar pronto? Você quer ter um ensinamento? Você está preparado? Ouça o pastor Osmar com o ministério de João, reprofetizando outra vez. A mensagem dele ainda está conosco. Nós estamos sendo abençoados com essa mensagem. Essa semana eu fui ouvir uma mensagem do pastor Osmar, meu Deus, eu comecei a louvar e glorificar a Deus dentro do carro. Que coisa tremenda essa mensagem. Que ensinamento tremendo, profundo. Como eu gosto do pastor Osmar pregar. Depois do profeta, nunca se levantou um homem para trazer essa mensagem como o pastor Osmar. Não levantou nenhum. Se nós estamos pregando desse jeito, nós aprendemos com ele, nós cremos nesse ministério, isso veio para nós. Primeiro Deus levanta um homem, unge um homem, depois os outros seguem após ele. Ouça o pastor Osmar, não deixe de ouvir. Certo? Aperte o play na sua casa, no seu trabalho, na rua, aperte o play. Você vai ter grandes ensinamentos com o pastor Osmar. São muitas mensagens dele. Continua assim, e nós vamos embora. Você está pronto para ir embora? Você está querendo ir embora? Então vamos embora? Vamos voltar para nossas casas. Vamos voltar, vamos entrar para dentro, cada um em suas casas, glorificando, louvando a Deus, alegre, abençoado. Amém? Graças a Deus, Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração e vamos terminar essa mensagem e voltar domingo que vem, se Deus quiser. Querendo Deus, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Senhor Deus e Pai Celestial, poderoso conquistador, nós te agradecemos por essa noite, por essa mensagem, por esse ensinamento. Meu Deus, é profundo. Eu falei tudo que estava no meu coração, Senhor. Tudo que o Senhor colocou no meu coração. Que eu vi o teu profeta falar. Que eu vi a Bíblia falar. O que Daniel falou. Ó Deus, tudo que está no meu coração foi o que pude falar para este povo, Senhor. Vamos abençoados. O pastor só sabe se a igreja foi abençoada quando ele é abençoado. Se eu estou pregando e não sou abençoado, a igreja não foi. Mas graças a Deus eu fui muito abençoado. E eu creio que a igreja também foi abençoada. Amém. Deus, abençoe esse irmão neste momento. Que o nosso entendimento seja aberto. Para nós entender e compreender essas coisas tão tremendas, Senhor. Que nós possamos ser abençoados. Renova nossas forças. Fortalece, ó Deus, as nossas mãos para lutar. Nós queremos ser um vencedor. Ó Deus, nós somos guerreiros, o vencedor do tempo do fim. Pai Celestial, ajuda esse irmão necessitado agora. Esse irmão que está meio desanimado,
que está fraco, fortalece ele, Senhor. Essa irmã que está meia desanimada, anima ela. Talvez ela está enferma, ela precisa de uma ajuda, de uma cura. Pai Celestial, ela precisa do socorro. O médico já não deu mais solução para ela. Ela foi desenganada pelos médicos, mas pelo Senhor não. O Senhor nunca desenganou ninguém. O Senhor é o Deus que nos cura. O Senhor disse em tua palavra, eu sou o Senhor que te sara. Oh Deus, isso é maravilhoso. Eu sou, diz o Senhor que te sara. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nós já fomos curados. Irmão, irmã, toma posse dessa cura. Amém. Toma posse dessas bênçãos. Toma posse. Isso te pertence. Creia nisso. Deus te cure, meu irmão. Deus te cure, minha irmã. Deus te dá força. Deus te fortalece. Deus te anima. Pastor, Deus te abençoa. Deus te ajuda. Ministro, evangelista, Deus te abençoe, te ajude, te dê força. Vamos continuar firme com essa mensagem, porque o que é verdadeiro nós estamos. Deus abençoe a igreja, a noiva espalhada pelo Brasil inteiro, no exterior. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Está você feliz? Vocês podem dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória Aleluia. a Deus. Deus vos abençoe. Até a próxima, querendo Deus. Amém.